Olá, muito boa noite para você. Está começando o Jogo do Poder deste domingo e o nosso convidado especial é Álvaro Dias, ele que é ex-governador do Paraná e também ex-senador pelo estado do Paraná. Álvaro Dias, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada pela sua participação. Bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer. Um abraço a todos. Depois de tanto tempo, retorno ao Jogo do Poder para conversar com você. Muito bom, é uma grande satisfação para nós. Álvaro Dias, começamos então falando sobre cenário nacional, ano importante de eleições no Brasil. E eu gostaria de saber como que o senhor analisa o atual cenário político brasileiro. Mais uma vez, será que teremos eleições polarizadas? Infelizmente, a política brasileira mergulhou num oceano de mediocridade, exatamente em razão desta polarização que começa, sobretudo, começa ou se agrava, né? Se acentua em 2018. Quando existiam várias alternativas de candidaturas à presidência da República e o país optou pela polarização dos extremos, não é? Aqueles que optaram pela extrema esquerda e outros que optaram pela extrema direita, excluindo aqueles que caminhavam adiante mais pelo centro, numa posição de mais equilíbrio, de maturidade política e de bom senso. Então, isso ocorreu e isso perdura, né? Infelizmente, não há alteração nesse quadro. Se consolidou essa polarização. Nós estamos ouvindo já o discurso e vamos continuar ouvindo durante toda a campanha eleitoral o discurso da terceira via, mas me parece que a população ignora esse discurso e acaba focando ou à direita ou à esquerda. Isso realmente não é bom. Eu dizia já lá em 2018, né, que entre a extrema esquerda e a extrema direita existe vida inteligente, não é? Mas esse discurso não foi ouvido, me parece não será ouvido outra vez. Na minha visão, a polarização prevalece e, obviamente, eu respeito opiniões contrárias e divergentes, mas acho que isso não é inteligente para o futuro do país. Em 2018, o senhor foi candidato à presidência da República. Qual o aprendizado que o senhor tirou dessa experiência? Primeiro que realmente a eleição acaba favorecendo aqueles que conseguem ocupar um espaço maior na mídia, né? E especialmente depois do advento das redes sociais com a força que possuem, né? Aqueles que conseguem utilizar essa ferramenta também com eficiência, né? E aí eficiência não quer dizer qualidade. A eficiência, nesse caso, quer dizer quantidade, alcançando o maior número de pessoas, não é? Aqueles que conseguem multiplicar a informação, a sua informação, como verdade, não é? Então, esse é um fenômeno da modernidade que altera procedimentos e certamente induz o eleitor a votar, né? Então, eu acho que esse é um problema também muito sério a administrar. Então, essa experiência me fazia dizer, olha, essa é uma eleição corrupta. Aí, mas por que é corrupta? Porque alguns possuem muito e outros possuem nada na campanha, não é? Então, por isso eu considerava uma eleição corrupta. Alguns possuíam um espaço de mídia oferecido gratuitamente na pré-campanha e outros nada possuíam, porque havia uma seleção de determinados candidatos que poderiam, determinada emissora especialmente, que poderiam usar diariamente de um tempo significativo em todos os noticiosos, não é? Então havia uma desigualdade de oportunidade na campanha eleitoral. Vamos ver como é que esta campanha se dará, não é?
porque, inclusive, havia necessidade, no meu entendimento, de uma legislação mais rigorosa para definir com clareza as regras do processo eleitoral, especialmente naquilo que nós chamamos de pré-campanha. O senhor está de volta ao MDB. O seu partido deve fazer parte da coligação que vai apoiar o presidente Lula? Eu acho que vale um adendo aqui. O MDB hoje tem uma presença bastante importante no governo Lula, como, por exemplo, Simone Tebet, ministra do Planejamento, Renan Filho, dos Transportes, e Jader Barbalho Filho, do Ministério das Cidades, né? Como que o senhor vê esse panorama dentro do partido MDB? Aí você me dá a oportunidade de dissertar sobre a fragilidade do sistema ou a impropriedade do sistema, a sua precariedade e, sobretudo, a sua irresponsabilidade política. Estou dizendo do sistema. Por quê? Veja, não é só o MDB que tem cargos no governo. Praticamente todos os partidos possuem cargos no governo. Não simples cargos, ministérios. O PP, Partido Progressista, União Brasil, enfim, praticamente todos os partidos. E começam a deixar o governo no momento do confronto eleitoral. Então, para dizer bem popularmente, né, mamam nas tetas do governo durante 3 anos e meio, ou quase isso, e depois se afastam para disputar a eleição. Os partidos definem a sua posição no campo eleitoral, no ano da eleição, em função das circunstâncias, dos seus interesses, das suas oportunidades. Né? E no caso específico do MDB, o MDB é um movimento, ele é um partido heterogêneo. Então, ele é diferente politicamente ou, enfim, eleitoralmente nas regiões diversas do Brasil, não é? Então, o Sul é uma realidade, o Sudeste é uma realidade semelhante à do Sul, e depois tem o Norte, tem o Nordeste. Então, o que está prevalecendo no partido é esse desejo de liberar os estados, né? Então, não haverá uma coligação para a presidência da República e os estados seriam liberados. É o que está, até esse momento, pelo menos, prevalecendo. Então, obviamente, no Paraná, para dar um exemplo, se o governador Ratinho Júnior for candidato à presidência da República, o MDB local tem já um compromisso, já que participa do governo estadual. O MDB no Paraná participa do governo estadual. Então, tem um compromisso com o governador. Aqui, portanto, haveria uma coligação e apoio à candidatura do governador Ratinho Júnior. Em São Paulo, há uma vinculação com o governador Tarcísio. Né? O MDB em São Paulo participa do governo de São Paulo. O prefeito de São Paulo é parceiro do governador e o prefeito de São Paulo é do MDB. Então veja que não há uma unidade em relação a oportunidades de apoio. Provavelmente, para concluir, né, o partido ficará liberado nos seus estados para a definição que achar mais conveniente. E essa decisão deve ser tratada em breve, não é, senador? Já há discussão em torno do tema, né? E provavelmente, óbvio que as convenções se realizam em julho, mas bem antes disso, as posições serão definidas, com certeza. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo. O senhor continua conosco. E para você de casa, não saia da rede CNT pelos canais espalhados por todo o país, que nós já voltamos. Até já. Estamos de volta com o Jogo do Poder desta noite. O nosso convidado é Álvaro Dias, ele que é ex-governador e também ex-senador pelo Paraná, pelo estado do Paraná.
Senador, falando um pouquinho agora, né, fazendo um breve resgate histórico, como nós já comentamos, o senhor está de volta ao MDB, mas foi o partido em que o senhor iniciou a sua vida pública, né, em 1960. Como é que foi esse retorno? Por que da escolha dessa volta ao partido neste momento? Na verdade, os momentos mais fascinantes da minha trajetória política foram vividos no MDB. O MDB foi a ferramenta política que me proporcionou a oportunidade de realizar, como governador, especialmente. Então, eu fui vereador, deputado estadual, deputado federal duas vezes, senador e governador pelo MDB. As maiores vitórias eleitorais obtive no MDB, com exceção de 2014, que foi pelo PSDB, quando eu me elegi senador com quase 80% dos votos do Paraná, e foi a maior votação proporcional da história para o Senado da República, o que me faz muito grato à população do Estado. Mas as principais vitórias e as votações mais expressivas também, né? Deputado federal, na minha votação de deputado federal, na minha primeira eleição de federal, significou 10% dos eleitores do Estado. Hoje corresponderia a mais de 700 mil votos, né? Ou seja, é um recorde absoluto e histórico. E para o governo também, para o governo eu obtive 72% dos votos quando me elegi governador do Paraná, né? Isso no MDB. Então, é uma história que o partido me proporcionou. E o MDB foi o maior movimento político pela restauração democrática no Brasil. Isso tem que ser considerado. É um partido que tem história e, evidentemente, tem futuro. Eu creio que num estado de beligerância permanente na política nacional, nesse estágio de beligerância cada vez mais exacerbada, não é? O MDB, que tem história, tem que ter futuro com equilíbrio, com maturidade, com construção, com ideias que superem divergências estapafúrdias que muitas vezes não nos levam a lugar algum, a não ser no precipício da. Porque nós queremos, evidentemente, participar da atividade pública com responsabilidade e respeito à sociedade. Isso é essencial. Então, o retorno ao MDB, e eu disse que ninguém se perde no caminho de volta, se dá exatamente com esse propósito. Eu estava afastado há 3 anos sem me pronunciar, sem participar do debate político, escondido mesmo, totalmente ausente nesses últimos 3 anos, e comecei a sentir a responsabilidade de quem teve oportunidades para adquirir experiência e não poderia ficar calado. Então, o meu retorno, eu disse aos amigos e companheiros antigos e novos, né, no MDB, eu disse a eles: olha, o meu retorno não significa exigência de candidatura. Vocês não terão nenhuma obrigação de me fazer candidato. E eu também não assumo o compromisso de ser candidato, ou seja, eu estou me filiando ao partido para contribuir, para colaborar, para participar politicamente, e a candidatura pode ser uma consequência, mas ela não pode ser resultado de um desejo pessoal. Tem que substituir o eu pelo nós, né? Tem que ser uma decisão de conjunto, coletiva, que passe, sobretudo, pela sociedade, pela população. É preciso verificar se hoje as minhas convicções estão compatíveis com aquilo que a sociedade, especialmente do Paraná, deseja. Eu estou fazendo essa análise, essa avaliação, estou me testando também em relação a um possível retorno à atividade plena da política, né? Porque, obviamente, o afastamento é mais confortável, a distância é mais tranquila, né? Eu dizia muitas vezes, quando me procuravam para uma entrevista, eu dizia: olha, eu tenho muita vontade de falar, mas é maior a vontade de ter paz, então eu vou ficar calado, né? E fiquei calado esse tempo todo. Eu não sei
se vou perder a paz agora que estou voltando a falar. E essa é uma das primeiras entrevistas que eu estou concedendo, assim, mais tranquila, com mais tempo, né, depois da minha filiação ao MDB. Muito bem, mas o senhor volta agora à cena política e é realmente um nome muito forte, né, no Paraná. Tanto que pesquisas recentes já incluem Álvaro Dias em possível candidatura para o governo do estado e também para o Senado Federal, né? O senhor disse que ainda não sabe, mas é um desejo do seu coração ser candidato novamente a algum cargo político, a algum cargo público? Sinceramente, não colocaria como um desejo pessoal, não. Se perguntar o que é melhor para a sua vida, melhor para a minha vida é ficar fora. Mas eu repito, há aí um sentimento de gratidão, né, pelo que eu já recebi da população do Estado. E quando eu ouço aqui ou ali, com maior intensidade ou menor, apelo para um retorno, isso sensibiliza. Então, na verdade, não é que eu estou que nem o Zeca Pagodinho, não, ou como deixa a vida me levar, não é? Mas é mais ou menos parecido. Quer dizer, o que acontecer será, enfim, bom ou mal, mas não vai depender de uma vontade pessoal, né? Não sou eu que vou decidir isso. Eu repito, alguém pode não acreditar, porque acha que o político sempre usa esse tipo de procedimento, de expediente, de estratégia, né? Não, mas no meu caso não é estratégia alguma, é falta de estratégia na realidade, né? Ou seja, eu não quero decidir isso em função do meu interesse pessoal. Porque o meu interesse pessoal seria ficar fora da política hoje, né? Porque a política está num ambiente muito ruim, né? O ambiente da política é inóspito hoje, né? Esse confronto exacerbado e sem muita inteligência, né, faz mal àqueles que estão muito próximos. Então, a distância traz paz e tranquilidade. Então, obviamente, se fosse uma posição de egoísmo, seria de não ser candidato. Ser candidato é realmente cumprir missão, não é? Não é busca de emprego, até porque não há necessidade disso. Então, mas é cumprir uma missão e, obviamente, cumprir missão também realiza, também gratifica, não é? Então, esse é o confronto que existe no meu interior, né? E por isso eu jogo a responsabilidade. A Vai ser no decisão será consenso. coletiva e será especialmente da população. Nós temos meios de aferir o desejo da população, que são as pesquisas de opinião pública. Obviamente, existem pesquisas e pesquisas, né? As pesquisas bem intencionadas e aquelas que são mal intencionadas. Nessas pesquisas bem iniciais, né, em que o senhor já aparece, né, ventilando como querido pelos paranaenses, né, em possíveis candidaturas, eu gostaria que o senhor, levando isso em consideração, nos trouxesse qual foi o maior legado que o senhor deixou para o Paraná, principalmente enquanto governador, né? Quais foram os principais acertos e os principais desafios? Bem, em relação ao governo, foi um processo de dificuldade em razão da crise. Nós vivemos à época a maior crise financeira da história da administração pública brasileira. Os mais jovens não viveram aquele momento. Inflação de 80% ao mês, era impossível planejar para a semana seguinte. E havia uma concentração da dívida histórica do Estado naquele período dos nossos 4 anos. E nós tivemos que pagar essas dívidas, né? Não pudemos deixar de pagá-las. E por isso eu digo sempre que nós pagamos 300 milhões de dólares a mais do que contraímos de novos empréstimos. Portanto, pudemos entregar o governo superavitário. Eu poderia colocar esse ponto como um dos principais feitos, um dos principais legados. Entregar um governo saneado financeiramente no período da maior crise financeira da história. E isso levou o Joemir Betting, no Jornal Nacional, à época, a dizer: apenas um Estado brasileiro, termina
a gestão com um grande programa de obras realizado e superávit financeiro. Um milagre operado por um pai de santo. Austeridade, combate à corrupção. Isso, um depoimento. Aí ele concluía: o Paraná demonstra que a administração pública no Brasil é viável. Este é um legado, não há dúvida. Fizeram uma grande reforma administrativa, reduzindo em 1/3 a máquina pública, não é? Isso para possibilitar investimentos, reduzindo as despesas, obviamente, para poder investir mais. Isso nos permitiu realizar um grande programa de obras. E, paralelamente às obras realizadas, eu poderia citar o maior programa rodoviário da história, 1,1 bilhão de investimento, sem cobrar pedágio e, obviamente, sem superfaturar as obras, né? O SUS, o primeiro estado a implantar o SUS foi o Paraná, no nosso governo. Assim que o presidente Ulisses promulgou a Constituição, no dia 5 de outubro de 88, nós iniciamos o trabalho de descentralização da saúde pública do Estado, com as regionais de saúde, os hospitais regionais, e já em 90 nós instalamos o Sistema Único de Saúde no Paraná, sendo o primeiro estado, portanto, a implantar o Sistema Único de Saúde. Nós criamos 2 universidades, né, considero isso da maior importância, do Oeste e do Centro do Paraná, e decretamos a gratuidade do ensino nas universidades estaduais, que são 5 no nosso estado, né? Milhares de estudantes conseguiram, filhos de operários, se tornaram doutores, não é? Exatamente porque foi a maior conquista social da nossa juventude. Mas não é escola pública, não é universidade pública, sim, mas quem pagava era o estudante. As mensalidades eram cobradas, eram, as universidades eram públicas e mais pagas pela sociedade. Excelente. Nós transformamos o ensino gratuito. Veja, impulsionamos o progresso do Estado com algumas medidas fundamentais. O Paraná não podia plantar laranja. Já decorriam 27 anos com essa proibição. E nós quebramos esse obstáculo e iniciamos um programa de citricultura no noroeste do Paraná. E hoje produzimos suco para exportação. Indústria de suco no noroeste do Paraná exportam para o mundo, né, o suco de laranja. O álcool, também havia um impedimento de produção de açúcar no estado. Isso é um jogo de interesse do estado de São Paulo com o Paraná, e nós rompemos também esse obstáculo. Ampliamos a capacidade de produção de açúcar e instalamos 15 indústrias de álcool, usinas de álcool, no estado, gerando emprego, renda, enfim, são fatos que impulsionaram o progresso. Adotamos um programa de salvação das cooperativas que estavam num período falimentar. As cooperativas estavam próximas à quebradeira e o Estado deu as mãos. Hoje, das 10 maiores cooperativas do Brasil, 6 são do Paraná. São impulsionadoras do nosso progresso, do nosso desenvolvimento. Eu citaria um outro episódio que foi aqui em São Mateus do Sul, a usina do xisto, né? Que a Petrobras tinha acabado com o projeto. Eu fui ao presidente Sarney e arranquei dele o compromisso de dar continuidade ao projeto, retomamos o projeto, e você nem imagina como foi importante para essa região, que era muito pobre do Paraná. Hoje, uma região que prosperou em razão da usina do xisto, que levou para lá indústrias, como a Insepa, por exemplo, e outras, que ampliaram a capacidade produtiva da região, impulsionando lá o progresso. Enfim, um programa Paraná Rural que nós realizamos no Estado se tornou modelo para o mundo.
considerado pela FAO e pelo Banco Mundial modelo para o mundo. Desculpe que eu já me estendi demais no tema, mas realmente empolga, porque isso faz muito tempo, muita gente não teve oportunidade de conhecer isso tudo, não é? E quando surge essa oportunidade de revelar esses fatos, Claro. obviamente eu fico um pouco empolgado, desculpe. Não, tudo certo. Muito bem, senador. Nós vamos para mais um intervalo comercial. Para você que nos acompanha, não saia da rede CNT, que nós já voltamos. Até já. Estamos de volta com o Jogo do Poder e hoje o nosso convidado especial é Álvaro Dias, ele que é ex-governador do Paraná e também ex-senador pelo estado do Paraná. Nós falamos de política e eu gostaria de saber qual que é a sua relação com o atual governador do Paraná, o Carlos Massa Ratinho Júnior, ele que veio como uma proposta de renovação, né, para a política do estado e está agora terminando o seu segundo mandato. Como que o senhor avalia a atuação do atual governador, pela sua experiência, claro, por todo o seu know-how? As pesquisas indicam que ele conquistou uma aprovação significativa e, por essa razão, é um postulante ao cargo de presidente da República. Espero que realmente ele proponha sua candidatura, porque é sempre bom ter alternativas, né? Ele realmente fala em renovação. O discurso da renovação é bastante antigo, mas ele sempre cabe, né? Ocorre que muitas vezes a renovação não se dá apenas em função da idade, se dá em função das ideias e dos ideais, né? Eu acho que quem vier pregando uma refundação da República é renovação, é reformulação, é restauração. Mas essa proposta eu considero fundamental, já que o sistema vigente no país está falido. Nós não vamos encontrar o futuro que desejamos para o nosso país com a manutenção desse sistema, essa relação entre poderes que realmente não contribui para o desenvolvimento nacional. É preciso restabelecer aquela relação de interdependência entre os poderes com competência e, sobretudo, respeito à sociedade. Eu imagino que qualquer proposta, qualquer projeto de governo no país tem que passar pela coragem de mudar para valer. E eu repito, é realmente renovação, é restauração, é refundação, não é? E isso é muito mais do que simplesmente propor, vamos tirar o mais velho para colocar o mais novo. Não, não é. É retirar o que está superado, o que se tornou retrógrado, para colocar a inovação, a modernidade e o avanço. Agora, falando um pouquinho sobre projetos e discussões atuais, a recente aprovação da reforma tributária, na sua opinião, senador, foi uma vitória para o país? Eu imagino que sim, embora existam aqueles que criticam, e eu conheço gente muito competente que critica a reforma concluída. Eu conheço especialistas que criticam, mas outros defendem essa reforma. Então, eu sinceramente fico em dúvida em relação à opinião de alguns e de outros. Eu me refiro aos especialistas, né? Porque todos nós temos o direito de ter opinião a respeito, mas é preciso também respeitar aqueles que estudaram muito. Por exemplo, nós temos aqui do Paraná o Luiz Carlos Raul, que é um dos autores dessa proposta. Ele estuda reforma tributária há bem mais de 30 anos. Quando eu era governador, era secretário de Fazenda, e nós celebramos um convênio com a Alemanha exatamente para discutir reforma tributária. Então, vem de longe os estudos dele. Ele é defensor dessa reforma. Ele participou ativamente dessa reforma. E, como senador, eu tive a oportunidade de levar para o Senado a proposta que ele apresentou na Câmara
e que foi postergada a favor da proposta apresentada pelo Baleia, que hoje é o presidente nacional do MDB. Então, nós tivemos duas propostas, uma que foi subscrita em primeiro lugar pelo Baleia, deputado Baleia, e a outra que foi subscrita lá na Câmara pelo Raul, e no Senado eu levei, não quis ser o primeiro subscritor, passei para o presidente do Senado a autoria, para que o projeto pudesse andar com mais rapidez lá no Senado, né? Então, eu abri mão da autoria para passar para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, à época, para que a proposta pudesse caminhar mais rapidamente. E o senador Roberto Rocha foi o relator da proposta no Senado. Ao final, houve uma composição das duas propostas e saiu isso que hoje se chama de reforma tributária. Eu espero que ela atinja os seus objetivos, especialmente em tributar mais para quem pode pagar mais e tributar menos para quem pode pagar menos. Isso se chama o imposto progressivo, né? Tributar menos no consumo e mais na renda. Esse foi o objetivo central dessa reforma. E, obviamente, enxugar, né, o sistema tributário brasileiro. E espero que dê resultado. Mas só a prática vai nos ensinar, ou vai nos mostrar, né, que foi uma reforma bem feita ou não. E, obviamente, nós teremos que aperfeiçoá-la com o caminhar do tempo, né? Outra pauta importante também, com grandes debates, grandes discussões na atualidade, é o fim da escala 6 por 1, a escala de trabalho, né, que seria a redução da jornada de trabalho. Qual que é a opinião do senhor sobre esse fato? Eu acho que nós temos que chegar a essa responsabilidade social plena, não é? Nós temos que colocar em primeiro lugar o trabalhador. Obviamente, para colocar em primeiro lugar o trabalhador, você tem que proteger o empreendedor. Não é possível conciliar os interesses do capital e do trabalho. E é possível com sensibilidade humana. Portanto, essa proposta vem em benefício do trabalhador brasileiro. E por essa razão, nós temos que apoiá-lo, né? Imagino que esse apoio, nesta hora, deve vir inclusive dos empreendedores competentes, aqueles que sabem que devem exercitar a função social da empresa. É fundamental que seja assim. Senador, nós vamos para o nosso último intervalo comercial da noite. O senhor continua conosco. E para você de casa, não saia da Rede CNT, que nós já voltamos em instantes. Estamos de volta com o Jogo do Poder desta noite. Nós recebemos Álvaro Dias, ele que é ex-senador e também ex-governador do estado do Paraná. Gostaria da sua opinião, Álvaro Dias, agora, sobre essa questão que muito se fala, né? Sobre a necessidade, sobre a importância da redução dos gastos públicos e das dívidas públicas também, para que um governo tenha êxito, tenha sucesso. Essa deve ser uma grande prioridade dos governos? Eu estive recentemente numa solenidade no Senado, a convite da senadora Tereza Cristina, comemorando o aniversário da Lei de Responsabilidade Fiscal, que eu fui relator no Senado Federal. E tive a oportunidade de fazer um pronunciamento onde eu destaquei exatamente a dívida pública e a dívida das famílias como o calcanhar de Aquiles dos governos. A dívida pública que cresce de forma avassaladora é, sem dúvida nenhuma, a dificuldade maior dos governantes. Eu defendia, lá atrás, em 2018, quando fui candidato à presidência, né, uma atitude de impacto no início do governo. Eu dizia que seria o primeiro decreto do governo, né? A primeira atitude, a primeira ação do,
do governo, né, do novo governo, do novo mandato, do novo presidente. Então, eu dizia que tínhamos que colocar o nosso redutor de despesas da ordem de 10%, que seria suficiente para alcançar, à época, 128 bilhões de déficit, eliminando o déficit já no primeiro ano, com esse redutor de 10% das despesas. E depois, no segundo ano, já com a lei de diretrizes e bases, com o novo orçamento, se verificaria os excessos de cada área do governo, de despesas consideradas desnecessárias, que pudessem ser eliminadas, e com isso, certamente, alcançaríamos mais 10% de redução das despesas e o governo se tornaria superavitário. Evidentemente, é, sem sombra de dúvida, um tratamento de choque que um governo só pode dar logo no início, quando ele chega com a popularidade alta da eleição. Então, só no início, porque o remédio amargo deve ser oferecido num primeiro momento e de uma vez só, exatamente para dar o efeito necessário e ter o tempo de recuperação. Obviamente, isso seria, sem dúvida nenhuma, o caminho para reduzir, porque hoje os juros da dívida pública consomem a parcela essencial do orçamento da União. Este é o grande problema, sem dúvida nenhuma. Ano eleitoral, ano importante. Qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar para os paranaenses e para os brasileiros também, de forma geral? Desejar felicidade na escolha, né? Porque e a escolha se dá de baixo para cima, inclusive, né? Cuidar do Congresso também, não só se preocupar com o presidente da República e governador, porque quando há essa eleição geral, normalmente o eleitor se preocupa com o presidente da República e governador e não dá muita importância às demais funções. E é muito importante um Congresso que funcione. Fica a impressão hoje que o papel de um parlamentar é carregar uma mala de dinheiro e distribuir entre os municípios que representa. Não é esse o papel do legislativo, é legislar, é propor, é fiscalizar, sim, é criticar, mas é apresentar solução por intermédio da legislação do país. Não é operar financeiramente, né? Então, é preciso eleger aqueles que possuem competência para fiscalizar o executivo, para criticar de forma propositiva, não é? Não criticar pela crítica, mas criticar para construir, não é? E, obviamente, aqueles que possuem competência para legislar. Nós temos parlamentares que não conseguem produzir absolutamente nada, a não ser vídeos para a internet. Então, isto é fundamental que seja visto durante a campanha eleitoral. Muito bem, senador Álvaro Dias, em nome da Rede CNT, quero agradecer a sua gentileza. Muito obrigada pela conversa, por todas essas informações. Portas abertas por aqui. Desejo um ótimo ano, né? E que o senhor possa estar conosco em outras oportunidades. Uma ótima noite. Quero agradecer a oportunidade e o convite e, sobretudo, destacar a importância de programas como esse. Isso é raro hoje na televisão brasileira. Por isso, a CNT está de parabéns por manter esse programa já há tantos anos, não é? E está aí presente no cenário atual e esse ano ainda mais importante em função do período eleitoral. Muito obrigado mesmo, um grande abraço a você, Karina, e a todos que nos acompanharam nesta noite. Muito bem, muito obrigada. E para você de casa, muito obrigada também pela sua companhia, pela sua audiência. No próximo domingo, um novo convidado, um novo entrevistado por aqui no Jogo do Poder. Boa noite, bom descanso e até mais.